Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Eu me chamo Elisa Mara, sou do Ministério Arrependimento e Santidade Brasil, MASB. Congrego aqui no estado do Espírito Santo, na cidade de Linhares. Hoje eu quero compartilhar com os amados e amadas pais e mães que estão nos caminhos do Senhor ou que estão tentando entrar nos caminhos de Deus. Eu quero compartilhar algo que foi muito principal para que mudanças ocorressem na educação dos meus filhos. E se encontra lá no livro de Marcos, a partir do verso 17, que diz assim: E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quero compartilhar com os amados, principalmente o verso 21, quando Jesus pergunta para o pai do jovem, então jovem, há quanto tempo isso lhe sucede? E o pai respondeu que era desde a infância, desde quando ele era criança. E isso quebra todos os paradigmas que hoje nós ouvimos e nós vemos, de que muitas pessoas dizem que as crianças são anjinhos, que as crianças não podem ser influenciadas pelo maligno, por Satanás. Essa passagem nos deixa claro que as crianças são sim vulneráveis ao mundo das trevas, aos espíritos imundos, assim como a passagem aqui diz. E nós, como pais, precisamos nos preocupar muito, porque se os nossos filhos possuem alguma dessas características que a passagem diz, quer dizer que nós, como os pais, também não estamos tão bem assim aos olhos de Deus. Se os nossos filhos eles estão sendo influenciados por espíritos malignos, sendo deixados dessa forma terrível, como a Bíblia diz que esse jovem estava, é porque nós, como pais, não estamos blindando os nossos filhos da forma como deveríamos fazer. Assim como Jó, toda madrugada ele acordava, ia perante o Senhor e intercedia por cada filho, nós, pais, temos o dever e a responsabilidade não só de orar, mas de direcionar os nossos filhos aos caminhos de Deus. E essa passagem eu digo que foi um ponto inicial na minha vida, quando eu comecei essa caminhada, porque ela fez com que eu refletisse e parasse muitas ações que eu fazia e permitia na vida do meu filho, como deixar ele o dia todo, a manhã toda, a tarde toda, assistindo certos desenhos, criando certos vícios, vestindo certas roupas com certas imagens. Isso abriu os meus olhos para o que eu estava fazendo na vida do meu filho. O Espírito Santo é tão bom, Deus é tão bom, e quando nós permitimos que Ele entre no nosso coração e faça uma transformação completa, Ele nos mostra o que precisamos fazer para que as crianças não sejam mais participantes do mundo das trevas. Infelizmente hoje são muitas distrações. As crianças ficam viciadas muito facilmente porque é tudo muito fácil. Os videogames, nós mesmos entregamos nas mãos delas, os tablets, os celulares. Somos nós pais responsáveis
os nossos filhos estarem viciados. O quão terrível é realmente imaginar que uma criança possa ser possuída por um espírito imundo. Mas isso ocorre e Jesus nos deu uma orientação chave, um ponto chave para que essas crianças possam ser blindadas por todo o ataque maligno. Ele disse: deixai vir a mim os pequeninos. Tragam essas crianças para mim. Quando o pai desse jovem levou até Jesus, Jesus deu uma ordem para aquele espírito: sai dessa criança e nunca mais torne a ela. Sai deste jovem e nunca mais volte. E depois disso, o papel do pai era fazer a manutenção para que aquele espírito nunca mais retornasse. O papel do pai, a partir do momento que aquela criança foi liberta, era continuar fazendo com que o seu corpo, a sua vida espiritual, não houvesse mais nenhuma brecha. O pai deveria começar a orar, o pai deveria falar das escrituras que ele tinha em mãos, o pai deveria ensiná-lo a louvar a Deus. E essas são as estratégias que nós temos como pais para evitar que os nossos filhos sejam usados por espíritos imundos. Nós temos uma força muito grande, um poder muito grande vindo dos céus, que é o nosso amigo Espírito Santo Consolador, o prometido de Jesus, para que nós pudéssemos ter força em Deus para alcançar então uma vida em santidade, uma vida que agrada ao Senhor. E nós, como pais, precisamos sim nos preocupar com a vida espiritual dos nossos filhos. O que eles fazem fisicamente, todas as suas ações, reflete muito como eles estão espiritualmente. E não é culpa deles a vida espiritual deles quanto crianças. É responsabilidade nossa como pais. Somos nós que abrimos as brechas, somos nós que somos permissivos a muitas coisas. O dia a dia, o corre-corre, o cotidiano nos faz com que deixamos as crianças soltas, fazendo o que quiser, assistindo o que quiser, e depois não medimos as consequências. E este é o momento onde o céu está aberto, o Espírito Santo quer nos mostrar quais são os caminhos, quais são as armas a utilizar para blindar os nossos filhos, blindar a nossa casa, blindar a nossa família. O sangue de Jesus, ele purifica tudo. A presença de Jesus purifica tudo. O caminho que precisamos direcionar os nossos filhos é o caminho de Jesus. Não há outro caminho, não há outra saída. As distrações que hoje tem, que são uma bandeja cheia para as crianças, precisam ser cortadas, precisam ser removidas. Precisamos ler a Bíblia para os nossos filhos, falar as histórias que não são somente histórias, que foram fatos reais de pessoas que andaram com Deus, de servos como Davi, um arpista, um guerreiro do Senhor. Precisamos colocar na mente e na vida das nossas crianças de que Deus existe, que não é um conto de fadas. Precisamos remover esses contos de fadas que foram criados diretamente da mente de Satanás. Precisamos tirar estes e colocar o Deus verdadeiro. Precisamos remover os heróis, o Homem-Aranha, o Super-Homem, e colocar aquele que é o Deus Todo-Poderoso, que morreu por nós, que é uma história real, que é um fato real e que virá nos buscar. Então essa é a passagem que eu gostaria de compartilhar com os amados, um alerta que as nossas crianças podem estar vulneráveis de acordo com a forma que elas estão sendo dirigidas por nós, pais, e que precisamos blindar os nossos filhos espiritualmente, levando elas até o caminho de Jesus. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Basta que nós venhamos nos arrepender, basta que nós venhamos buscar o auxílio e a força dele, que ele está disposto a nos ajudar. Mas nós precisamos primeiramente mudar as nossas vidas, aceitar todas as orientações que vir dele e então colocar em prática. Amém? Glória a Deus pela oportunidade. Um abraço a todos. Shalom.